Salve, salve meus amigos, professor Kleber Pinho. Começando mais uma aula de hoje, vamos estudar hoje um ponto específico que é a prisão preventiva, né? Tem que ficar atento à prisão preventiva, que tivemos algumas drásticas mudanças com o pacote anticrime, tá? E você não pode cair em pegadinha, mas eu fiz um material hoje bem levinho, bem tranquilo, direto ao ponto, lendo muita lei seca, para que a gente possa resolver e matar as questões referentes a esse ponto. Já saúdo nossa mentoria, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, olha só. Primeiro ponto importante você lembrar que a prisão preventiva, ela faz parte do grupo de prisões pré-cautelares, das prisões cautelares, né? São as prisões realizadas, a possibilidade de reclusão, de prisão do sujeito, antes da sentença condenatória transitada em julgado. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Então, a prisão preventiva ela está dentro desse grupo. Existem 3 prisões cautelares hoje. Eu tenho a prisão em flagrante delito, que alguns chamam de prisão pré-cautelar, tá? A prisão temporária e a prisão preventiva. Bom, a preventiva, ela se diferencia das duas por uma seguinte característica. A preventiva, ela pode ser decretada tanto na fase de investigação criminal como na fase de ação penal. Diferente, por exemplo, da temporária, que só e somente só pode ser decretada por tempo da investigação criminal, no inquérito policial. Beleza? Tranquilo? Maravilha. A preventiva, além disso, como ela pode ser desenvolvida durante o processo penal, existem fundamentos e existem requisitos para a sua efetivação, que devem ser observadas pelo legislador, aliás, pelo aplicador do direito, o juiz, no dia a dia do judiciário. Bacana? Beleza? Maravilha. Lembre-se, a prisão preventiva, primeiro eu tenho que ter ordem judicial para que depois eu tenha a força física. Diferente do flagrante. Flagrante eu tenho a força física, que é a captura, e depois eu tenho o papel, que é a ordem escrita, que na verdade não vai ser a ordem escrita, vai ser a lavratura do auto de prisão em flagrante. Beleza? A temporária, nesse requisito, está junto com a preventiva, porque as duas, tanto a temporária como a preventiva, necessitam dessa ordem judicial escrita anterior para, em um segundo momento, realizar a captura. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Bom, lembre-se que o nosso Código de Processo Penal agora adotou, né? Tecnicamente, com a mudança do pacote anticrime, o sistema acusatório, né? Onde as funções são muito bem estabelecidas. O juiz, na sua função digamos, neutra, né? Afastado, né? E as partes produzindo as provas. A acusação produzindo prova e a defesa, na verdade, a defesa, ela rebate as provas colhidas pela acusação, né? Quem tem que provar alguma coisa no processo penal, por regra, é a acusação. E a defesa não produz prova, ela se defende das provas que a elas são imputadas. Bacana, beleza? Tranquilo? Maravilha. Então já vamos começar aqui, ó, uma primeira mudança do 311. Então, nesse sentido do sistema acusatório, o juiz não tem que produzir prova. O juiz não tem que pedir prisão. Então, por isso, foi afastado a possibilidade da prisão de ofício. O que é de ofício? De ofício quer dizer sem provocação. Ou seja, o juiz pode determinar a prisão sem a provocação. Ninguém precisa pedir para ele. Ele sozinho, e aqui era na fase judicial, ele decretava. Bacana? Hoje não existe mais essa possibilidade. O 311 eliminou, o novo 311 eliminou esse de ofício. Então, comum, você vai ver no simulado aqui, nas nossas 20 questões, você vai ver, vai rodar o examinador colocando a possibilidade da prisão de ofício. Bacana? Não pode mais. Então vamos lá, olha só o que diz o 311. Em qualquer fase da investigação policial. Então lá na fase de inquérito, qualquer fase do inquérito policial. Veja, ele não restringiu, o legislador não restringiu inquérito. Sabe que inquérito policial, nós já sabemos. Ele é uma espécie do gênero chamado investigação policial, investigação criminal, que tem várias espécies. Dentre elas, a CPI, por exemplo, é uma espécie de investigação criminal. Investigação, bacana? Beleza? E aqui bem que aqui colocou investigação policial, né? Se referindo mesmo até ao inquérito policial, provavelmente dito. Tá? Ou do processo penal, caberá a prisão preventiva, decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público,
do querelante. Quem é o querelante, professor? É aquele que propõe a ação penal privada. Lembra? A ação penal privada não é o promotor que propõe, sim a parte, a vítima, né? Ela busca um advogado e propõe a ação penal privada. Crimes de calúnia, injúria e difamação são exemplos clássicos de ação penal privada. Bacana? Esse querelante, ele pode pedir, sim, a prisão preventiva do sujeito. Então, eu já posso dizer, meus amigos, que cabe prisão preventiva em ação penal privada? Cabe. Olha que interessante, né? Inclusive, vocês vão enfrentar uma questão dessa aí no simulado de hoje. Eu já estou dando até um spoiler aí. Vão perguntar para você se é possível a prisão preventiva em uma ação penal privada. Você vai dizer que sim, é possível. Inclusive, o querelante, ele pode pedir o quê? Ele pode pedir, inclusive, a prisão do sujeito. Ou do assistente. Nesse assistente aqui é o assistente da acusação, o advogado que se perfaz assistente da acusação vai auxiliar o Ministério Público. Normalmente é a família da vítima que contrata um advogado para poder auxiliar o Ministério Público. Ou por representação da autoridade policial. O Delta também pode. Então, resumindo rapidinho aqui, ó. O juiz pode decretar de ofício? Não, a prisão não pode, tá? Mas já adianta, ele pode soltar de ofício, ele pode revisar de ofício, mas nunca prender de ofício. Ou seja, ele viu que está errado, ele pode revisar, ele pode voltar atrás. Ele pode ver que está errado a prisão, pode soltar, pode. Beleza? Então, como eu coloquei aqui, né? Aí eu fiz um resuminho do 311, né? Na fase de investigação, quem faz o requerimento? O Ministério Público e o delegado. O delegado só faz pedido de prisão preventiva na fase de inquérito, viu, gente? O delegado não faz pedido de prisão preventiva na fase processual, tá? Na fase processual só cabe ao querelante, assistente da acusação e ao OMP. Beleza? 312 também teve uma mudança, olha só. O 312 traz o seguinte: a prisão preventiva será decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, aí são os requisitos, são as hipóteses de prisão preventiva, né? Por conveniência de instituição criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver a prova de existência de crime e indícios suficientes da autoria. Esses aqui seriam os fundamentos, viu, gente? Os fundamentos é a prova de existência do crime. Até falo lá no inquérito, né? O PEC, lembra do PEC? Ó, PEC. Olha o PEC aqui, ó. Olha a PEC aqui. Prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria. Esses são os requisitos básicos para o inquérito policial e também deve servir de lastro para a preventiva, tá? E foi acrescido mais um fundamento aqui, ó, e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Então, nós temos mais um fundamento. Então, tem um fundamento, não precisa ser cumulativo. Prova de existência do crime, aqui sim, e indícios suficientes da autoria, perdão, deve ser cumulativo, tá? O conectivo aqui não foi à toa estabelecido pela lei. Não colocou um ou, colocou um e. Então, quais são os fundamentos da prisão preventiva hoje? Você vai dizer a PEC, ISA e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Beleza? Tranquilo? PEC, ISA e o perigo gerado pelo estado do imputado. Esses são os fundamentos, tá? Eu tenho aqui as hipóteses. A prisão preventiva poderá ser decretada com garantia da ordem pública, ordem econômica, por conveniência de instituição criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Gente, garantia da ordem pública. Aqui é o Coringa, né, gente? O examinador, ele adora... O examinador não, a prática hoje fora, assim, né? Sempre foi isso. A ordem pública seria um Coringa mesmo. Quando o juiz determina fundamento da sua prisão, normalmente ele vai em ordem pública. Ah, pela ordem pública, né? Pela garantia da ordem pública. Ordem econômica, crimes tributários, crimes, digamos assim, crimes que necessitam de que uma pressão estatal para que esse sujeito saia do crime ou saia da rotina criminosa. Então, a prisão preventiva se faz perfeita para combater crimes tributários, por exemplo. Conveniência de instrução criminal. O que seria conveniência de instrução criminal? É mais comum o sujeito estar ameaçando a vítima. Vai matar a vítima, vai matar a esposa, a ex-esposa, vai matar alguma testemunha, vai matar Então, ele cria uma situação que o sujeito ele está atrapalhando essa instrução criminal, que é desvendar o crime em si. Nesse caso, merece a prisão preventiva. Além disso, para assegurar a aplicação da lei penal, Por exemplo, o sujeito vai fugir do Brasil, precisa urgentemente a decretação da prisão preventiva para que ele possa. Lembrando que antes da prisão preventiva também é possível as chamadas medidas cautelares diversas da prisão, tá? Está no artigo 319 do CPP, tá?
Então, as medidas cautelares diversas da prisão são situações em que, ao invés de determinar a medida mais drástica da medida, que é a prisão, né, ele determina alguma outra medida que possa ser, digamos assim, seja satisfativa para cobrir os pressupostos da prisão preventiva. É possível. A medida cautelar, monitoramento eletrônico, impedimento de frequentar determinados locais, ao invés de decretar a prisão preventiva. Beleza? Parágrafo único. Antes tinha um parágrafo único. Então, esse em amarelo aqui eu fui acrescentado. Fique atento. Não tínhamos o parágrafo primeiro, né? Tínhamos um parágrafo único só. Hoje temos o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo. O parágrafo primeiro reflete o parágrafo único que era antes, né? A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força das outras medidas cautelares. Quer dizer que, se o juiz determinou no 319, determinou o afastamento do lar, determinou frequentar determinados locais, monitoramento eletrônico, afastamento das pessoas, e ele quebrar essas situações, não precisa ser de medida protetiva de família, né? Pode ser também situações que não sejam medida protetiva. O juiz determina o cara para não frequentar determinados locais. O cara briga no estádio, o juiz fala, você não pode frequentar o estádio de futebol, e o cara vai e frequenta. Ele pode, nesse caso, determinar a prisão preventiva do sujeito. Nunca de ofício. E aí tem o parágrafo segundo que é novo. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Isso aqui foi uma das grandes características dessa mudança nova. Nessa mudança nova é ótimo, né? A mudança é nova, né, Jumento? Pois é, essa mudança a respeito da prisão preventiva. Que agora, para que você possa determinar uma nova prisão preventiva de um sujeito, tem que determinar a prisão preventiva de um cara durante o processo. Aí o advogado conseguiu o habeas corpus, o cara saiu. Se para o juiz determinar uma nova medida cautelar, uma nova prisão preventiva, é necessário fatos novos ou atuais. E não pode determinar agora por um fato anterior. Pelo fato de ter cometido essa mesma situação antes. Não, tem que ser um fato novo, tá? Isso foi um divisor de águas agora para a prisão preventiva. 313, vamos lá. Não teve mudança até aqui. Nos termos do artigo 312, ou seja, tem que olhar para o 312, e aí você aplica o 313, será admitida a decretação de prisão preventiva. Aí vem os requisitos. Crime dolosos punidos com pena privativa de liberdade. Máxima superior a 4 anos. Ou seja, não é possível determinar prisão preventiva de crime culposo ou se a pena, né, se a privativa de liberdade, né, se a pena privativa de liberdade máxima tem que ser superior a 4 anos. Porque um crime de calúnia, a pena máxima não supera 2 anos, não supera 4 anos. Então, não é possível a prisão preventiva de um crime de calúnia. Então, tem que tomar cuidado com isso aqui. O examinador vai brincar, ele coloca mínima aqui e coloca aqui 2 anos, por exemplo. Não, é máxima superior a 4 anos e tem que ser crime o quê? Doloso. Que mais, professor? Quais outros requisitos para que eu possa determinar a prisão preventiva? Se tivesse sido condenado por outros crimes dolosos, aqui é reincidência, se ele for reincidente, tá? Se ele for reincidente, aí eu poderei determinar a prisão preventiva. Outra situação, se não é acumulativa, viu, gente? Pode ser isoladas. Pode ser uma situação, cada uma. Eu analiso primeiro o pressuposto, né? Depois eu coloco ali a hipótese. E aí eu tenho que olhar o requisito. Então tem que olhar essas 3 situações: o pressuposto, a hipótese e o requisito, né? Requisito legal, que eu possa enquadrar na prisão preventiva. Aí a primeira situação é essa. Crime punido por pena privativa de liberdade, máxima superior a 4 anos. Privativa de liberdade, estou falando de crime de reclusão, né, gente? Que mais? Se o crime envolver violência doméstica, aí, contra mulher, criança, adolescente, idoso, olha só, enfermo ou pessoa com deficiência. Veja, não é só mulher, viu, gente? Mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, tudo isso gera a possibilidade da prisão preventiva. Para o quê? Para garantir a execução de medidas protetivas de urgência. Então, se eu tenho uma medida protetiva de urgência determinada com o cidadão e ele ameaça matar uma pessoa enferma, ameaça matar um adolescente, ameaça matar uma pessoa com deficiência, ameaça matar uma mulher em situação de violência doméstica, eu tenho a possibilidade da prisão preventiva. Bacana? Beleza? Aí eu tenho que o parágrafo 1º e 2º, né? O parágrafo único virou o parágrafo 1º e criou-se o parágrafo 2º. O parágrafo 1º fala assim: também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando essa não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la.
devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Então, se o cara está se negando a apresentar o documento legítimo da sua identidade civil, ok? Nesse caso, ele pode responder por falsa identidade, estiver apresentando a identidade de outra pessoa, e além disso, ele pode ser determinado a prisão preventiva para tanto. Depois que ele, olha só que interessante, ele houve a identificação correta, imediatamente colocado em liberdade. Parágrafo 2º, não será admitida a decretação de prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena. Opa, lembra aquele negócio chamado prisão em segunda instância, né? A prisão antecipada, né? Prisão cautelar antecipada, execução provisória de sentença, não existe mais hoje, tá? Eu não posso fazer isso. Execução provisória, né? Da sentença, como aconteceu no caso Lula, né? Então hoje eu não posso mais fazer isso, tá? Não posso antecipar. Ou em decorrência imediata da investigação criminal, ou seja, o cara está sendo investigado, já posso determinar a decretação de prisão preventiva. Não. Ou a apresentação de recebimento da denúncia. O cara apresentou a denúncia, já é motivo para poder determinar a prisão preventiva dele. Não. O juiz recebeu a denúncia, é motivo para determinar a prisão preventiva dele, não só por isso, entendeu? Não só por isso. Tá? Está sendo investigado, vamos determinar a prisão preventiva. Não pode. Antecipar o cumprimento da pena. Também não pode. Beleza? Tranquilo? 314. A prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos ter o agente praticado nas condições previstas no inciso 1, 2 e 3, ou seja, as excludentes de licitude, está necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de um direito. Ou seja, se o juiz perceber que realmente o sujeito ele agiu em uma dessas três hipóteses, ocorrendo assim uma excludente de licitude, não há que se falar em prisão preventiva. Bacana? Em tese, né, gente? Que é difícil o juiz analisar sumariamente se houve ou não uma legítima defesa num fato. 315, traz assim o 315. Isso aqui é importante, tá? A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada, tá? Isso já era, né, gente? Isso já era, né? Mas tudo bem. Sempre motivada e fundamentada. Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos, aí de novo fatos novos que foi para vocês, ou contemporâneos que justificam a aplicação da medida adotada. Então, o que você vai entender agora nos incisos do parágrafo 2º? Que o juiz não pode mais copiar e colar a decisão dele. Por que você decretou a preventiva? Porque teve violência doméstica. Ponto. Não, tem que explicar o porquê. Tem que trazer se realmente há um fato novo ou contemporâneo que justifique a aplicação da medida. Ele tem que fazer o casamento realmente, perfeitamente. Ele tem que analisar caso a caso, né? Então o juiz tem que isolar o caso e não pode ser genérico. Tem que ser específico na decisão dele. Olhando para o caso, Zé Mané, por causa disso, cometeu o crime, existe um fato novo, está ameaçando agora a esposa. Então essas hipóteses têm que ser individualizadas. O que quis combater o 315, que, na minha observação de alguns doutrinadores, é que o legislador quis evitar aquelas decisões copiadas e coladas. Olha só como, para você entender, olha só o parágrafo 2º fala assim: não se considerará fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que limitar-se-á a indicar a reprodução ou a paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou com a questão decidida. Então não adianta mais o assessor ir lá e copiar e colar, né? Reproduzir um artigo de lei, um ato normativo, e falar, não, tá aí. Tem que explicar por que você está colocando isso. Qual é o motivo? Tem que fazer o casamento, tem que fazer a subsunção desse fato à norma. 2. Empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Então, o conceito jurídico indeterminado, que o juiz determinar, estabelecer na sua decisão, tem que trazer o que é isso, o que significa esse conceito, esse termo, essa teoria que ele está trazendo aí. 3. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Invocar motivos que prestariam a justificar qualquer outra decisão e não a prisão preventiva. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Ele tem que enfrentar tudo, né? Todas as teses estabelecidas. Limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Mesma coisa lá atrás do ato normativo. A súmula o precedente que for estabelecida, que for citada, tem que casar como uma luva ao caso concreto. 6.
deixar de seguir enunciado súmula de jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência da extinção no julgamento, distinguish, né, chama-se distinguish, no caso de julgamento ou superação, overruling, né, overruling, do entendimento. O que significa isso, esse distinguish ou overruling? Distinguish quer dizer que, olha, essa súmula aí, essa súmula que está estabelecida na lei, ela não se aplica a esse caso, é um caso diferente. Ou então ele superar e falar assim, ó, essa súmula já não é mais aplicável, por causa que tem outro entendimento do Supremo. Então ele tem que fazer essa ginástica, tá? Então não adianta só ele vai colocar, ah não, conforme a defesa, a súmula tal. Não, tem que dizer por que está aplicando essa súmula se já existe esse entendimento pacificado. Ele tem que explicar o porquê que ele está fazendo isso. Se houve uma distinção, se a súmula não se aplica ao caso, ou essa súmula já está desatualizada, foi superada. Beleza, inclusive o juiz, o pacote de crime estabeleceu um novo inciso 5, no 564, que é nulo a decisão se não tiver essa fundamentação, beleza? Essas fundamentações que eu trouxe para vocês. Artigo 316, fala assim, o juiz poderá de ofício ou a pedido das partes revogar, perfeito pode, a prisão preventiva, se no correr da investigação ou processo verificar-se da falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretar se sobrevierem razões para que a justifiquem. Parágrafo único. Esse aqui é um dos parágrafos mais questionados, né, gente? Decretar a prisão preventiva deverá o órgão emissor. Quem é o emissor? Quem deu a decisão. Viu? Se o juiz de base ele deu a decisão, o juiz da vara deu a decisão, ele tem que fazer a revisão. Não é o Tribunal de Justiça que está analisando um HC, por exemplo, do juiz de base, do juiz singular, do juiz da vara, tá? Então deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade da manutenção a cada 90 dias. Então quer dizer que existe um prazo, não que prazo final para a prisão preventiva. A prisão preventiva não tem prazo, mas há um prazo para uma reanálise. Uma reanálise no prazo de 90 dias, e aí ele vai dizer se mantém ou se revoga a prisão. E nessa decisão tem que ser uma decisão fundamentada e de ofício aqui, ele tem que fazer isso sozinho, sem precisar ninguém provocar ele, tá? Ok? Sob pena de tornar a prisão ilegal. Isso aqui foi um caso muito comentado, no caso do André do Rep, né? Você está lembrando do André do Rep? O que o Supremo foi que aconteceu? O Marco Aurélio, a defesa do André do Rep, entrou com um pedido, falou assim, Marco Aurélio, Supremo, meu cliente está há mais de 90 dias preso preventivamente e não houve nenhuma reavaliação no caso dele. O que o Marco Aurélio aplicou? A interpretação fria, literal, alguns chamam até interpretação pobre do CPP. Ele falou, o que está escrito no CPP? Mandou o assessor. Diz para mim aí o que está no CPP. Eu até visualizo ele falando, né? O que eu perguntando para o assessor dele? Dita para mim o que está escrito no parágrafo único aí. Eu falo assim, a decretada prisão preventiva deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias. O juiz fez, onde está preso o André do Rep? Não, excelência. Parei, então continua. O que acontece? Mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Aí o Marco Aurélio perguntou, prisão ilegal, o que eu faço com ela? O que fala a Constituição? Relaxa a prisão preventiva. Foi isso. O Marco Aurélio fez isso, relaxou. Soltou o cara. E, é claro, estoutou e falou assim, olha, vem aqui, André, você tem que comparecer aqui no tribunal a cada tais dias, comparecer lá no juiz de base, ir lá, apresentar mês a mês. Ele determinou algumas medidas. O cara falou assim, ó, beleza, espera aí que eu tô aí. Até hoje não acharam o cara. Isso depois gerou uma decisão do Supremo, do ministro Fux, que era o presidente à época. Ele cassou a decisão do Marco Aurélio, que é uma situação inédita no Supremo, caçar a decisão de um par, e estabeleceu balizas. Falou assim, olha, mesmo se ultrapassar 90 dias a prisão, tá? Não relaxa-se automaticamente, ela não se torna ilegal. Ou seja, meus amores, o 316 hoje, parágrafo único, é válido? É válido. Ele é uma regra, é uma lei que pode cair na prova escrita e vai cair, mas se perguntar para o posicionamento Supremo, qual é a consequência do juiz se ele não renovar, se ele não fazer essa decisão em 90 dias? Nada. Okay? Não gera automaticamente a liberdade do réu. Então a letra ficou morta. Bacana, o Supremo enterrou o parágrafo único. Mas para provas objetivas, fique atento ao prazo. Bacana?
Depois, isso aqui eu já falei, não pode mais. Eu coloquei alguns julgados lá embaixo para a gente poder ler. O descumprimento da regra do parágrafo 316 não gera para o preso o direito de ser posto imediatamente em liberdade. Acabei de falar para vocês. Tá aqui, ó, a decisão do Fux. Beleza? Prisão domiciliar. Meus amigos, por que você está falando prisão domiciliar na aula de prisão preventiva? Pois é. A prisão domiciliar é uma forma de cumprimento da prisão preventiva. Ok? Não é uma nova espécie de prisão cautelar. Prisão cautelar são 3. Flagrante, temporária e a preventiva. Beleza? Então, na preventiva, eu posso cumprir essa prisão na minha casa? Sim. Qualquer hipótese? Não. No CPP é o que nos interessa, tá? O CPP é o que nos interessa. Do lado aqui, se você percebeu, eu coloquei a Lei de Execuções Penais, tá? Só para a gente fazer um paralelo, que na Lei de Execuções Penais também tem a possibilidade do cumprimento de pena. Opa, aqui ele já foi condenado. Aqui ele já foi condenado. Vou até ter uma coisa diferente. Aqui ele já foi condenado. Ele está cumprindo pena, tá? Mas ele pode cumprir o resto da pena em liberdade. Liberdade não, na casa dele. Em prisão domiciliar. Quais são a situação? O cara tem mais de 70 anos. Mais de 70 anos, vai morrer já. Tá? Tem doença grave. A condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental. A condenada gestante. Tá? Veja, tudo fala condenada. Condenado. Beleza? Agora, na prisão preventiva, o cara não foi condenado ainda, eu tenho mais hipóteses, tá? Beleza? O que eu coloquei para você não confundir? Por exemplo, aqui o maior é de 80 anos. O sarrafo é mais alto para poder saltar, ok? Aqui o sarrafo é mais baixo. Aqui é maior de 70 anos, ok? Aqui, extremamente, olha o exagero que a letra fala, ó. Não é qualquer coisa, é extremamente debilitado por doença grave. Lá na Lei de Execuções Penais não precisa ser extremamente, só deve ser uma doença grave, ok? Bacana? Aqui, imprescindível, ou seja, essencial. É essencial que essa pessoa que está presa preventivamente, ela necessita estar na sua casa. Por quê? Ela tem por missão cuidar de forma especial de pessoa menor de 6 anos de idade, tá? Menor de 6 anos de idade. Ou essa pessoa tem mais idade, tá? Mas possui alguma deficiência, ok? Então, uma pessoa deficiente uma mãe tem 30 anos, é deficiente mental. E essa presa preventivamente precisa cuidar, é ela, só tem ela para cuidar. Veja, olha como é exagerado, é imprescindível, então não é qualquer situação, beleza? Gestante, qualquer prazo de gestação, como no cumprimento de pena, também merece o quê? Essa prisão domiciliar. Mulher com filho de até 12 anos, olha o sarrafo mais alto, 12 anos, de idade incompleta. Não precisa ser doente? Não precisa ser doente, tá? Mulher com filho de até 12 anos, tá? Aqui é 6 anos, gente, cuidar de pessoas com menor de 6 anos, não precisa ser filho dela, tá? Não precisa ser filho dela, tá? Menor de 6 anos, não precisa ser filho dela. Aqui não. Quando é filho dela, com o filho da mulher, é até 12 anos, tá? Idade completa, beleza? 12 anos incompletos. Aqui a pessoa não tem doença, a criança tem 10 anos, a mãe pode requerer. Não é todo mundo que leva a prisão preventiva para ser cumprida domiciliarmente, viu, gente? Aqui, ó, é homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho até 12 anos completos. Vejam, então quer dizer que a mulher, independente de comprovação se ela é a única ou não é a única que cuida, ela tem o direito de ficar em casa, cumprindo uma prisão preventiva em casa. O homem não. Para que o homem ele possa ter o mesmo benefício de 12 anos incompleto, ele tem que comprovar que ele é o único responsável. Ou seja, lá fora não tem uma mãe para cuidar dessa criança. Beleza? Tranquilo? Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá a prova idônea dos requisitos estabelecidos nesse artigo. Então, tem que provar. 318A. A prisão preventiva é imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoa com deficiência será substituída por prisão domiciliar desde que requisito da mãe não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, tá? E não tenha cometido crime contra o seu filho ou dependente, tá? Se ela cometeu um crime de homicídio, aí vai ficar mais difícil ela conseguir sair, ok? Beleza? Normalmente é tráfico, né? Uma mulher muito cai por tráfico.
318B, a substituição, que diz o 318 e o 318A, poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação ao mesmo tempo, né, de medidas alternativas de prisão, conforme 319. Beleza? Tranquilo? Não vai errar a prisão domiciliar, beleza? Cai muito prisão domiciliar. Vamos avançar, vamos falar alguns julgados rapidinho aqui para a gente poder finalizar a aula de hoje. A fuga do distrito da culpa é fundamentação idônea. Fugiu da área onde está sendo processado. Está em Mato Grosso, em Cuiabá, processo aqui em Cuiabá, o cara sumiu para Codó, no Maranhão. É motivo idôneo para a prisão preventiva, beleza? Conveniência de ação criminal e como garantia da lei penal. Outra, do STJ, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar exige comprovação de doença grave, que acarrete extrema debilidade e impossibilidade de se prestar devida assistência médica no estabelecimento penal, beleza? A comprovação de doença grave, né? A prisão preventiva, aqui tá falando da prisão preventiva de doença grave, né? Aqui, ó. Ah, não tem como o cara ser tratado dentro do estabelecimento prisional, Covid. Aí o cara tem que sair fora, tá? Aí vai para casa, beleza? Tranquilo? Se for possível ser tratado no estabelecimento prisional, não vai para casa. Isso quis dizer o STJ. Os fatos que justificam a prisão preventiva devem ser contemporâneos à decisão que decretaram. Já falei isso lá atrás, né? Está na lei e o STJ ainda ratificou isso. Próximo. A segregação cautelar é medida excepcional, mesmo no tocante ao crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. E o decreto de prisão processual exige a especificação de que a custódia atende a pelo menos um dos requisitos do artigo 312 do CPP. Bacana? Então, eu posso ter a prisão preventiva para crime de tráfico, associação para o tráfico. Próximo, a inobservância do prazo de 90 dias, né, não implica automaticamente a revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Já falei isso lá atrás, né? Beleza? STF está aqui, deixa eu puxar aqui. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do efeito, 18 réus no caso, justifica uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário. Fato já afastado no presente caso, a ausência, no caso da irrazoabilidade evidente na duração do processo, apta a autorizar o reconhecimento do constrangimento legal decorrente de excesso prazo para a prisão preventiva. O que está dizendo? Existem algumas situações que podem exceder 90 dias, podem exceder mais, está demorando preso, porque situações excepcionais, que foi o caso aqui, né? Foi julgado 18 réus e causou um aparato muito tamanho para a investigação, para o julgamento, que realmente os réus continuaram presos há muito tempo preventivamente. Mas isso assim mesmo foi possível, né? Foi possível porque era uma situação excepcional. O Supremo decidiu isso agora, em junho de 2021. As circunstâncias pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não são suficientes à concessão de liberdade provisória, se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Não quer dizer que o cara tem circunstâncias pessoais favoráveis, tem residência fixa, emprego fixo, só por isso justifica que ele não pode ser determinada a ele uma prisão preventiva. Isso está dizendo o STJ. As condições favoráveis do agente por si só não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. Aqui é parecido, né? Aqui é condições pessoais favoráveis do agente por si só não impedem, ainda que não comprovadas, aqui não são suficientes para a concessão. Aqui, por si só, não impede a manutenção da prisão. Regra, o juiz de ofício não pode converter a prisão preventiva de ofício. Está lá na audiência de custódia. Você sabe que na custódia, nós já estudamos aqui no nosso curso, tem vídeo gravado, na custódia o juiz, ao final de ouvir o cara, ver se não houve uma situação de lesão, não houve alguma tortura, ele vai decidir sobre a prisão em flagrante. Se vai aplicar alguma medida cautelar diversa da prisão, aliás, antes disso, se relaxa a prisão, se a prisão é legal, se aplica alguma medida cautelar diversa da prisão junto com o monitoramento eletrônico, por exemplo, e concede a liberdade provisória, ou aplica a liberdade provisória com fiança, para o cara fazer o pagamento, ou, por fim, o juiz converte a prisão a flagrante em preventiva, tá? Mas para ele poder fazer isso, ele tem que ser provocado. Alguém tem que pedir para ele, ou seja, o Ministério Público na audiência, levanta o braço e excelência, eu quero que seja convertido a prisão em flagrante em preventiva. Tem que ter esse pedido do MP. Bacana? Beleza? Tranquilo? Isso está caindo em prova. Mas tem uma decisão agora de março, agora não, já de março de 2021, que falou o seguinte:
Você lembra daquela matéria que você estudou no direito administrativo? Convalidação dos atos administrativos? Pois é, eles trouxeram essa tese para a ideia dessa hipótese de nulidade da prisão. Deixa eu te explicar. Mesmo se o juiz na audiência, o juiz fala assim, olha, eu vou converter de ofício, ninguém me pediu, mas eu vou converter a prisão em flagrante preventiva, beleza? Beleza. Se de ato contínuo, ou seja, no outro dia, o delegado pede, excelência, eu sei que o senhor já converteu, mas ninguém pediu, mas eu quero pedir a prisão preventiva, eu quero ratificar essa prisão do cara, eu quero pedir. Ou o promotor fala, excelência, eu sei que o senhor já determinou a prisão preventiva de ofício, mas eu quero pedir a preventiva. Se ocorrer esse pedido do MP ou da delegada de polícia, está sanado o vício de ilegalidade. Beleza? Gente, eu tenho é a decisão da 5ª turma do STJ, tá? É uma decisão, eu acho, muito temerária quanto a isso. Eu acho que ela logo ela vai ser derrubada, mas por enquanto está valendo. Então, resumindo, a regra é, o juiz pode de ofício converter a prisão preventiva em flagrante, você vai dizer na audiência, na custódia, você vai dizer o quê? Não. Se a prova falar o seguinte, mas o juiz determinou, no dia seguinte, o promotor de justiça fez o pedido, ele requerendo a prisão preventiva para poder convalidar. É possível? É válida? Convalida-se o efeito, não vai dizer, não existirá agora mais nulidade? Perfeitamente. Não há nulidade, não há vício, está tudo convalidado, segue o jogo, o sujeito continua preso. Bacana? Essa aqui é uma das decisões mais importantes, fique atento. STJ é cabível a prisão preventiva no crime de embriaguez ao volante. Embriaguez ao volante, gente, está no artigo 313, inciso 2 do CPP, tá? Ou, melhor dizendo, muito embora o crime de embriaguez ao volante seja punido, o crime de embriaguez ao volante seja punido, CPP não, né? Lá do Código de Trânsito, né? Código de Trânsito, né? E se você olhar lá o Código de Trânsito, a prisão do sujeito por embriaguez ao volante é inferior a 4 anos. Nós sabemos que para que ocorra a prisão preventiva, a pena máxima tem que ser superior a 4 anos. Perfeito? Nós vimos isso lá em cima. Só que aqui há uma exceçãozinha, tá? Aqui é possível a aplicação da preventiva mesmo nesse caso. Te explico, tá? Que é o seguinte, nesse caso, o Supremo analisou o seguinte, não é pelo caso do crime em si, mas é que no caso julgado, nesse julgado pelo STJ, nesse recurso em habeas corpus, foi analisado que o sujeito ele tinha uma passagem, ele já era reincidente, em crimes dessa monta. Por existir a reincidência, e mesmo que o crime apenas seja menos de 4 anos, é possível pela reincidência e não pelo crime. Ok? Beleza? Então, como eu disse, né? No artigo 303, inciso 2, prevê a possibilidade de decretação da prisão preventiva em caso de condenação anterior, com sentença transitada em julgado por outro crime doloso. Assim, é possível a conversão da prisão em flagrante por preventiva ao usuário que comete o crime do 306, embriaguez ao volante, quando se tratar de réu reincidente com risco de reiteração delitiva. Beleza? É que lembra, então por isso que eu falei para vocês no 313, não é cumulativo, né? Eu posso ter a prisão preventiva pela hipótese do inciso 1, pelo inciso 2, inciso 3, ok? Beleza? Então não é necessário que seja cumulativo. Beleza? Continuando. STJ. Para o STJ, se já houve sentença, não há necessidade de reavaliar a prisão a cada 90 dias. Tá? A obrigação de revisar a cada 90 dias a necessidade de manter a custódia cautelar é imposta apenas ao juiz ou ao tribunal que determinou a prisão. Então, se o juiz determinou a prisão, ele que tem que analisar, o filho é seu. O filho é seu. Se foi o Supremo que determinou, o Supremo tem que analisar 90 dias. Se for um deputado federal, ele vai ter que analisar 90 dias. O Supremo. Tá entendendo? Então, quer dizer que eu recorri para outro tribunal. Não é o tribunal que tem que fazer essa avaliação de 90 dias. Quem tem que analisar é o juízo de base. Ou o tribunal competente. Se for um foro por prerrogativa de função. Tá? Existe um enunciado contrário, tá? Enunciado 19, tá? Que vai falar o seguinte: cabe ao tribunal no qual se encontra tramitando o feito em grau de recurso a reavaliação periódica. Então quer dizer que o juiz determinou a prisão do meu cliente, está presa no juiz da vara, a terceira vara criminal de Cuiabá. Beleza? Eu subi em habeas corpus para discutir outro assunto e ele já está mais de 90 dias. E eu peço para o tribunal fazer a liberação porque já excedeu 90 dias.
Esse entendimento desse enunciado, que é um posicionamento doutrinário, fala que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ele vai ter que fazer essa avaliação, que eu estou provocando ele em recurso. Mas o posicionamento que hoje prevalece no STJ, toma cuidado, é que quem tem que rever decisão de 90 dias é o juiz que deu a decisão, e não o juiz que está, ou o tribunal que está analisando um recurso, tá? Então, só para gravar aquela frase, né? Quem pariu Mateus que o balance. Então, ele vai ter que cuidar. Enunciado 17, também é enunciado doutrinário, essa jornada é esse encontro, né? Que foi feito em 2019, se não me engano, foi a primeira jornada de Direito Penal e Processo Penal, onde saiu vários enunciados, ali encontros dos doutrinadores, os pensadores do direito, e eles colocam ali algumas diretrizes. Não é súmula, tá? Não é súmula, mas é importante para nossas provas, tá? Na observância dos pressupostos, requisitos e segregação cautelar, é incabível a decretação de prisão preventiva pelo crime de receptação, exclusivamente em razão da suposta conduta ser ocorrido em área de fronteira, tá? Então, só pelo fato de ter acontecido o crime de receptação na área de fronteira já cabe prisão preventiva? Não, tem que olhar todos os pressupostos e requisitos da preventiva. 2. A decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública pode ser fundamentada com base no risco de reiteração delitiva do agente em crimes com gravidade concreta, justificada por meio de existência de processos criminais em andamento. Enunciado 31 fala assim: a decisão de revisão periódica da prisão preventiva deve analisar de modo motivado, ainda que objetivo, se os motivos que fundamentaram se mantêm e se não há excesso de prazo, sendo proibido, sendo vedado a mera alusão genérica à não alteração do quadro fático. Tem mais 2 julgados do STJ. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferido após a prolação da sentença, não cabendo durante o processo a antecipação na análise da possibilidade de cumprimento de pena em regime mais gravoso, né? Pelo fato de ter sido uma prisão preventiva lá atrás, por isso o meu cliente tem que ter um regime mais brando. O STJ falou que não faz futurologia, não dá para fazer essa análise depois. STJ, a reforma legislativa operada pelo pacote de crime. Esse aqui é o que eu coloquei lá atrás, né? Que vai falar que tem que ser fato novo, fundamentado, tá? Nem toda mãe tem direito à prisão domiciliar. Eu falei isso lá atrás, né? Em regra, deve ser concedida prisão domiciliar para todas as mulheres presas que sejam gestantes, puerpérias, mãe de crianças ou mãe de pessoas deficientes. Vale estar aqui, no entanto, que nem toda mãe de criança deverá ter direito à prisão domiciliar ou receber medida alternativa à prisão. De fato, em regra, o mais salutar é evitar a prisão e priorizar o convívio da mãe com a criança. Entretanto, deve analisar as condições específicas de caso. Exemplo, situação na qual a mãe foi presa em flagrante com enorme quantidade de armamento em sua residência. Além disso, havia indícios de que ela integra grupo criminoso, voltado a cometimento de delitos de tráfico de drogas, disparo de arma de fogo e ameaça de homicídio. Aí não dá, né? Súmula vinculante 26. Súmula vinculante 26 vai falar o seguinte: olha, destina-se exclusivamente aos casos de cumprimento de pena, ou seja, aplica-se somente ao preso definitivo. O cara está preso preventivamente. Nós sabemos que a súmula vinculante 26 vai dizer o seguinte, que o cara que está preso por exemplo, o cara está preso numa cadeia, está em regime fechado. Ele conseguiu o semiaberto. Com o semiaberto, então ele vai poder, se não tiver o semiaberto na cidade, ele pular direto para o aberto, né? Nós já falamos sobre isso, né? Para que haja progressão de regime, sai do fechado, vai para o semiaberto e depois para o aberto. Não tem progressão per salto, exceto se a aplicação da súmula vinculante 56. O cara foi para o semiaberto e não tem colônia agrícola, aí ele vai direto para o aberto. Mas essa regrinha não se aplica ao preso provisório, tá? Se o cara está preso provisoriamente, preventivamente, não há essa regrinha de progressão de regime para ele ir para um semiaberto ou ficar no aberto. Não há isso, tá? STF tem direito de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar desde que observados os requisitos, né? Os pais, caso seja o único responsável pelos cuidados do menor de 12 anos ou pessoa com deficiência, bem como outras pessoas presas que não seja mãe ou pai também e sejam imprescindíveis ao cuidar das pessoas de 6 anos, né? Que eu falei aqui atrás, que eu quero dizer para vocês, essa situação aqui não precisa ser mãe ou pai, tá? Grifa no seu caderno. Essa hipótese 308, inciso 3, não necessariamente precisa ser pai ou mãe. Eu posso ser uma pessoa responsável, sou cuidadora de uma pessoa idosa e fui presa, então ele tem esse direito. Bacana? Esse foi o entendimento do STF. Bacana?
Beleza? Agora o pessoal da mentoria aí tem 20 questões para resolver. E um abraço, até a próxima. Tchau, tchau!